Gente, hoje é o nosso último encontro, né? Meus fiéis escudeiros aí, do último encontro para falar do último crítico, né? A gente veio aí fazendo uma jornada, uma longa jornada, desde o Schwarz, Silviano Santiago, Luiz Costa Lima, e agora estamos finalmente chegando no Melchior. Que é um crítico, como a gente vai ver, muito polêmico, muito controverso, mas justamente, assim, eu acho um dos mais interessantes dos quatro. E, assim, dos quatro críticos, ele é o menos estudado nos estudos literários, assim, nas universidades. Eu falei para vocês até, né, num dos primeiros encontros, que esses críticos, eles acabam determinando um pouco os estudos literários no Brasil, né? Então, você vai ter universidades mais schwartzianas, candidianas, você vai ter universidades que leem mais Silviano Santiago, e daí universidades que leem mais Silviano Santiago, a área, o Antônio Cândido e o Schwarz vão ser menos lidos, universidades em que leem o Schwarz, Silviano Santiago não vai ser lido, né? Eu até falei para vocês, eu digo isso por experiência própria, né? Eu vim da UFPR, em que o Silviano Santiago definitivamente não era lido, né? Luiz Costa Lima também não. Tem universidades que leem mais o Luiz Costa Lima e o Melchior ninguém lê, assim, é um pouco assim, o Melchior não tem entrada. Por que que o Melchior não tem entrada, gente? Porque o primeiro livro dele é A Razão do Poema, que ele publica ali no final da década de 60, 68, e ele vai ser digamos que um antiteórico. Por que antiteórico? Porque o Melchior, ele vai ser né, eu até trouxe aqui as principais obras dele, né, mas tem outras, né, eu não vou entrar na questão do liberalismo, embora na minha tese, né, eu falei para vocês, além da formação, eu trabalho com essa questão, mas aqui no curso eu não vou trabalhar. Mas ele tem, por exemplo, Arte e Sociedade, em Marcuse, Adorno e Benjamin, ele vai ser o primeiro crítico a falar sobre a escola de Frankfurt no Brasil, o primeiro crítico a tratar desses críticos em conjunto, inclusive, né? A tratar Adorno, Marcuse, Benjamin dentro de uma mesma vertente teórica, né? E ele vai ler criticando, não é uma leitura no sentido de reiterar os argumentos. Ele vai ser crítico. Desses três críticos aqui, o Marcuse, Adorno e Benjamin, quem ele vai mais se aproximar é o Benjamin. Do marxismo é quem ele vai, em alguma medida, ter uma aproximação maior. Esse livro aqui eu acho maravilhoso. Assim, eu sempre falo assim: quem não conhece o Melchior e se interessa pelo Melchior, essas são as duas obras que eu recomendo mais fortemente. É o Arte e Sociedade em Marcuse, Adorno e Benjamin, que é onde ele vai fazer uma crítica à escola de Frankfurt, e o de Praga a Paris, que é onde ele vai fazer uma crítica ao pós-estruturalismo. Então, também é uma obra muito interessante. E ele vai falar aqui de Praga a Paris, ele vai abordar o Roland Barthes, o Lévi-Strauss e o Derrida. Com o Barthes e o Derrida, ele vai ser super crítico. E daquele jeito muito Melchior de escrita que a gente vai ver. Eu trouxe várias citações dele aqui. O Lévi-Strauss, bom, vocês já o conhecem, né? O Lévi-Strauss, do pensamento francês, vai ser também o autor o qual ele vai se identificar mais. Então, do pensamento alemão é o Walter Benjamin, do pensamento francês é o Lévi-Strauss. E tem esse livro aqui, também, que foi publicado ali no início da década de 70, 72, que é A Estética de Lévi-Strauss. Né? Lembra que eu comentei com vocês? E assim, a gente tem o livro do Luiz Costa Lima, né, que é o Estruturalismo de Lévi-Strauss, que ele publica em 68, e o Melchior também escreve um livro inteiro sobre o Lévi-Strauss. O que foi uma surpresa quando eu estava fazendo a minha pesquisa, fazendo a minha tese, de ver que, na verdade, o autor francês estruturalista que mais teve ressonância na crítica brasileira não foi a fase estruturalista do Barthes, não foi o Janet, foi o Lévi-Strauss, o antropólogo Lévi-Strauss, né? Então isso é muito interessante. A ponto deles escreverem um livro, dois críticos literários brasileiros escrevem um livro monográfico sobre Lévi-Strauss, né? Isso é muito interessante, né? E tanto Costa Lima como o Melchior, os dois vão ter uma leitura muito generosa da antropologia levi-straussiana. O
E a gente vai, só que os dois vão fazer uma leitura oposta do Levi-Strauss, isso é uma questão interessante, né? O Costa Lima vai fazer uma leitura mais estruturalista tradicional do Levi-Strauss, pensando o conceito de estrutura, pensando a relação do Levi-Strauss com a linguística, né? Quando ele lê o Saussure, então o Costa Lima vai fazer uma leitura do Levi-Strauss mais pautada até num critério linguístico, que vai influenciar profundamente a antropologia levi-straussiana. O Melchior vai fazer uma leitura muito interessante, que é fazer uma relação do Levi-Strauss enquanto um crítico da cultura. E isso é uma leitura muito, muito peculiar, tendo em vista que estamos falando de um estruturalista. Então, como assim um estruturalista, um crítico da cultura? Né? Assim, parece quase um paradoxo, né? Mas é a leitura que o Melchior vai fazer. E essa é uma outra questão também muito paradoxal, né? Já adiantando algumas questões que a gente vai ver ali nos slides, né? Esse é um paradoxo do Melchior. A própria leitura dele, esse aqui é uma das primeiras obras dele, né? Então, assim, a Estética de Levi-Strauss. Esse daqui é a última obra dele, de Praga, Paris, que é de 89. Então, já é assim, já quando ele está quase falecendo e tal. Arte, Sociedade, Marcuse, Adorno e Benjamin e a Estética da Levi-Strauss são as primeiras obras dele. E a razão do poema, que eu não vou trazer aqui, mas leiam a análise que ele faz da Canção do Exílio. É, assim, brilhante a análise que ele faz do Gonçalves Dias. Para mim, é a melhor análise. Assim, até hoje não teve uma análise tão maravilhosa como essa que ele fez. A razão do poema. Mas, enfim, essas duas obras, elas são quase coetâneas, elas saem uma depois da outra, e é muito interessante porque ele analisa o pensamento alemão e depois ele analisa um teórico francês, sempre num tom de crítica, o que leva a essa ideia de um antiteórico, porque não vai ter uma corrente teórica a qual o Costa Lima vá se filiar. Desculpa, gente, estou misturando. A qual o Melchior vá se filiar. Então, vamos pensar aqui, né? A gente leu o Robert Schwarz e a gente viu as afinidades dele com a escola de Frankfurt, com o pensamento marxista, com o pensamento alemão. A gente leu o Silviano Santiago e a gente viu as afinidades dele com o pensamento francês, com o próprio Levi-Strauss, do qual ele é crítico. Né, a gente viu ali no texto que ele faz uma crítica via Derrida, via pós-estruturalismo, ele faz uma crítica ao Levi-Strauss. Então, o Levi-Strauss também aparece no Silviano Santiago, claro que não com a força e com o fôlego que aparece no Costa Lima e no Melchior, mas também aparece. Então, você tem um crítico que fala do pensamento alemão, você tem um crítico que fala do pensamento francês, você tem o Luiz Costa Lima, que vai ter fases, então ele vai ter a fase francesa, vai ter a fase alemã, mas não marxista, a fase alemã da estética do efeito, do Weiser, e a gente tem um crítico que vai criticar todo mundo, né? Que é o Melchior. E aí é por isso que a gente diz que ele acaba sendo uma espécie de antiteórico. Por quê? Na razão do poema, e é engraçado porque é a primeira obra dele, é o Melchior jovem ali. Né? É interessante porque as análises que ele vai fazer de poesia, ele vai dispensar a teoria núcleo duro para fazer a análise dele do Gonçalves Dias. Então, você dificilmente vai ver o Melchior analisando literatura, mas segundo Derrida, segundo Adorno, segundo Benjamin, você dificilmente, é como se as duas questões do Melchior se separassem. Você tem o Melchior metateórico, então o Melchior que vai historiar a teoria, e isso ele é um precursor também, porque isso daqui não é comum no Brasil, você fazer metateoria, são poucos autores que fazem metateoria, mesmo hoje você tem, vamos pensar em pesquisadores que eu conheço, claro que tem mais, mas vou falar assim do meu círculo, é o Fábio Durão, que é um professor da Unicamp, e o Nabil Araújo, que é o professor ali da UERJ. Mas, assim, você não tem metateóricos, pessoas que se debruçam sobre a teoria e estudam a teoria em suas especificidades, né? E o Melchior já estava fazendo isso no momento em que ninguém fazia isso, porque a teoria estava chegando, né, gente? Lembra que desde o primeiro curso eu comentei com vocês que a década de 60 foi o período que chega a teoria literária junto com a ditadura militar, isso vai desembocar num rechaço ao estruturalismo, isso vai gerar uma espécie de polêmica entre estruturalistas e marxistas por conta da censura da ditadura militar, né? E o Melchior, ele é esse autor que vai historiar a teoria. Ele e o Costa Lima, né? O Costa Lima também.
E a estética de Lévi-Strauss, de Praga Paris, o marxismo ocidental, que a colega até comprou ali, o marxismo ocidental. Você vai ter um livro sobre Foucault, o niilismo de cátedra. Você vai ter o livro O Argumento Liberal. Você tem assim, uma série de livros em que ele vai, de fato, fazer uma história das ideias. O Melchior, ele é um historiador da teoria. Então, assim, ele não só escreve sobre teoria, mas ele faz uma espécie de história da teoria. É isso, ele está fazendo aqui uma história da escola de Frankfurt, né? Aqui ele está fazendo uma história do pós-estruturalismo. Aqui ele vai fazer uma história das obras do Lévi-Strauss. Então, quem quiser conhecer... Então, assim, é muito interessante quando você, por exemplo, eu nunca li Foucault, não entendo de Foucault, pega o livro do Melchior. Claro que ele vai ser um tanto tendencioso, ele vai trazer a leitura dele, mas você vai conhecer os temas do Foucault ali. Você vai saber os livros sobre quais temas o Foucault transitou. Eu quero entender a escola de Frankfurt, quais são os teóricos da escola de Frankfurt, qual que é o posicionamento de cada teórico. Pega o livro do Melchior, é excelente, você vai sair versado, pelo menos como uma espécie de início, antes de você encarar esses teóricos. Então, eu acho que essa é uma contribuição fundamental dele. E tem o Melchior crítico do modernismo, o Melchior crítico de poesia, e esse Melchior crítico, a gente não vê essa entrada da teoria forte. É claro que ela aparece, mas ela não é citada, ela não é mencionada. É como se ele abdicasse disso. É como se ele defendesse uma espécie de época pré-teórica, em que você encara os textos literários a partir deles mesmos, sem precisar da citação. Então, o Melchior, em alguma medida, ele já adianta a crítica que o Fábio Durão faz hoje à aplicação de teorias, essa aplicação desmedida de teorias, a você subordinar a literatura ao teórico, como se o teórico fosse a estrela do seu trabalho e não, na verdade, o autor literário o qual você está trabalhando, né? Isso já está no Melchior, por isso que ele é, em alguma medida, dos quatro, o mais antiteórico, né? Porque justamente ele vai ver, ele não vai se filiar ao pensamento francês, ele também não vai se filiar ao pensamento alemão. Ele vai ser crítico dos dois lados. Mas é muito contraditório, né? E aqui já, enfim, adiantando, o primeiro tema que a gente vai tratar aqui vai ser da estética de Lévi-Strauss, né? Como eu falei para vocês, ele vai fazer uma leitura de um crítico estruturalista como um crítico da cultura, né? E ele vai ser um ferrenho crítico da USP, como vocês sabem, desde a obra do Antônio Cândido, Formação da Literatura Brasileira. Eu falei isso para vocês, né? Que o Antônio Cândido vai ser uma espécie de fantasma que vai assombrar todos os críticos literários ali depois dele. E até hoje, a figura do Antônio Cândido ainda é uma figura fundamental. Né? Todo mundo que faz letras português não vai sair do curso sem ter lido Antônio Cândido. Não tem como. Em qualquer universidade brasileira, você vai ler um texto do Antônio Cândido. Você vai conhecer, não tem como. Então, ele ainda é uma figura incontornável, né? Muito bem. E o Melchior, ele vai ser um super crítico da USP. Sobretudo num livro que eu não trouxe aqui, mas que é O Estruturalismo dos Pobres e Outras Questões. Ele vai ser muito crítico da USP, do modelo uspiano, sobretudo do ponto de vista político, porque a USP... Como ela foi pensada ali, a Fefelete pelo Antônio Cândido. O Antônio Cândido, como acho que muitos de vocês devem saber, ele fez parte ali da fundação do PT, então ele é um crítico de esquerda, declaradamente de esquerda, e o Melchior, como vocês sabem, ele é dos meus 4 críticos o único que é um crítico de direita. Ele é de direita, assumidamente conservador. Inclusive, no livro O Argumento Liberal, ele vai defender uma espécie de liberal-democracia. Ele vai ser um defensor, de um modelo econômico que não seja... que não defenda o comunismo, enfim. É isso, a social-democracia, exatamente. Muito bem. E nesse livro ele vai criticar a USP, mas, muito contraditoriamente,
o método de análise dele é uspiano, então você percebe, isso que é interessante de fazer uma leitura metateórica, isso eu acho o mais fascinante de lidar com teoria, é você ver os momentos em que o teórico se desmente, em que o teórico se contradiz, que é o Melchior. Ele vai criticar o Antônio Cândido, mas ele tem uma história da literatura brasileira que é de Anchieta a Euclides. Ele vai escrever uma história da literatura brasileira. E o início, o prefácio dele é de que ele vai levar em conta autor, obra e público. Isso é o quê, gente? Isso é Antônio Cândido. Aí você olha e fala, pois é, né? Então, então assim, todo o método historiográfico dele é uspiano. O Melchior, ele vai ser é por isso que ele vai detonar o pós-estruturalismo. Ele vai criticar os marxistas, mas o pós-estruturalismo é assim, a leitura que ele faz do Derrida, você vê que é ódio no coração, gente. Não é assim uma crítica que tenta manter a imparcialidade e tá tentando pensar os pressupostos históricos. Não, você vê que tem um ressentimento nele. E como ele não é filiado a universidade nenhuma, porque ele era diplomata, isso também é uma peculiaridade dele. Vocês estão vendo? Ele era de direita, ele defendia uma espécie de social-democracia, ele defendia um sistema econômico liberal, né? E ele também não estava afiliado a uma universidade. Então, os textos dele, ele tem uma espécie de voz autoral ensaísta, ele não tem meias palavras. Ele diz, e ele cria, e ele ofende, e ele não tem. Eu trouxe os trechos legais do Melchior para a gente ver. Mas o Melchior não abdica dessa relação entre arte e sociedade. A sociedade, a historicidade é fundamental para o Melchior. E aí é um momento em que, embora ele seja crítico da USP, ele ainda se aproxime dela, muito mais até. Então, esse é um ponto em que por exemplo, ele é super crítico ao Adorno. Dos três críticos aqui, Marcuse, Adorno e Benjamin, o Adorno é a pessoa mais criticada, assim como do pensamento francês é o Derrida. E perceba que ele pega os dois extremos, né? O Adorno e o Derrida, que no Brasil sempre tem esse fla-flu, ou você é adorniano, ou você é derridiano, nunca você é os dois. Perceba que ele vai lá e critica os dois, né? Mais ferrenhamente, né? Mas ele, ainda que ele tenha uma crítica, ainda que ele tenha questões muito fortes com o marxismo, ele vai se aproximar muito mais de uma crítica marxista de fato. A crítica que ele faz é muito mais próxima do marxismo, né? Muito bem. Então vamos, enfim, só para fazer uma introdução, né? A gente vai começar falando aqui da estética de Lévi-Strauss, né? Parte da produção de Melchior consiste em coletâneas de textos que, em sua maior parte, o crítico publicou em jornais e revistas. Então, você tem A Razão do Poema, que também foram publicados, que é de 65, As Ideias e as Formas, de 1881, O Argumento Liberal, de 83. A outra parcela fundamental de sua obra é composta de livros monográficos, Arte e Sociedade em Marcuse, Adorno e Benjamin, A Estética de Lévi-Strauss, A Natureza do Processo, O Marxismo Ocidental. O Marxismo Ocidental é uma outra obra que ele vai se deter nos marxistas, né? Mas aqui ele é mais crítico, eu tenho a sensação. A publicação de A Estética de Lévi-Strauss nasceu a partir de uma exposição oral realizada num seminário dirigido pelo próprio Lévi-Strauss em Paris. Segundo Barthes, justamente o ano último de uma década em que o dito estruturalismo, automaticamente evocado pelo nome de Lévi-Strauss, começava a se tornar alvo de críticas. A divisão da obra de Melchior em dois tipos de produção, monográfica e jornalística, que é isso, monográfica são esses livros em que ele estuda um autor ou um movimento teórico, ou as ideias e as formas, que são ensaios de vários temas diferentes, né? Flora Susequinte, em Papéis Colados, afirma o seguinte, né? A crítica localiza em Melchior um papel intermediário entre a crítica universitária, que é o Schwarz, que é o Silviano, né? E o suplemento jornalístico, entre a review e o ensaio breve, reavaliou a produção poética brasileira e estrangeira moderna. Então, ele é tão estranho, assim, tão fora da casinha, que a Flora fala assim, bom, ele não é esse crítico universitário núcleo duro, esse scholar, lembra que eu comentei com vocês que pós-Antônio Cândido, a gente nasce um pouco esse crítico que a gente vê na universidade hoje, essa coisa mais scholar mesmo, dos artigos acadêmicos, das revistas, essa coisa que foge um pouco do jornal,
que tem ali a sua especificidade. O Melchior está ali no meio termo, assim, ele não é nem o jornalístico, o rodapé, nem tampouco esse scholar, né? Enfim. Gente, eu não falei isso no início, mas quem quiser falar, comentar, pode parar. E, enfim, a gente segue o mesmo ritmo que a gente teve nos outros encontros. Muito bem. Diferentemente de Silviano Santiago, em que a crítica ao Lévi-Strauss ocorre de maneira mais velada e via o Derrida, Melchior recupera os textos de Lévi-Strauss a partir de 3 grandes eixos. Então, já no prefácio aqui, né, gente, ele vai dividir o Lévi-Strauss em 3 grandes partes. Ele vai pensar a obra dele em 3 grandes momentos, né? O primeiro momento, a atividade artística considerada em suas relações com a sociedade. Gente, aqui, ó. Ele pensa o Lévi-Strauss leitor de arte a partir da relação que o próprio Lévi-Strauss mantém com a sociedade. Então, assim, ele é como se ele estivesse lendo o Lévi-Strauss a contrapelo, porque a gente está falando, assim, do pai do estruturalismo, né? O François Doss, lá na história do estruturalismo, ele coloca o Lévi-Strauss como, assim, o pai do estruturalismo, e ele lê o estruturalismo dentro dessa relação com a sociedade, né? O segundo eixo, a definição da arte enquanto manifestação cultural específica, aqui já é mais um critério mais estruturalista, né, a especificidade da arte. E o terceiro, a teoria da música ou teoria da arte como crítica da cultura. E aí, de novo, crítica da cultura. Então, são esses 3 eixos que ele vai abordar aqui, né? Melchior também realiza um apêndice das relações entre a análise dos mitos e a análise das obras de arte. Segundo o crítico, o primeiro eixo corresponde ao estudo sobre o desdobramento da representação das artes da Ásia e da América, ambas discutidas em Tristes Trópicos. Então, o primeiro eixo, né, essa questão da atividade considerada em suas relações com a sociedade, ele vai trabalhar, sobretudo, com Tristes Trópicos, que é um livro belíssimo, viu, gente? Que é um livro, assim, que não é, assim, necessariamente literário, mas flerta com o literário. É um livro, assim, bem interessante. Daqueles livros super polêmicos, tipo Casagrande Senzala, tipo Os Sertões, que tem uma espécie ali de polêmica, se é literatura, se não é literatura. É um livro muito, muito legal. E que narra, enfim, a vinda do Lévi-Strauss para o Brasil, né? Então, isso que é interessante também pra gente, né? O segundo eixo corresponde principalmente ao capítulo A Ciência do Concreto, do Pensamento Selvagem, a propósito da arte definida por oposição à ciência e ao mito. Essa é uma parte que me interessa de perto, que a gente vai tratar aqui hoje. Essa questão da arte em oposição à ciência e ao mito. E o terceiro eixo corresponde aqui às mitológicas, né? De acordo com Melchior, cada nível da teorização estética de Lévi-Strauss remete, ainda que não exclusivamente, a uma fase diferente do seu pensamento. Ao período anterior ao pensamento selvagem, ao período só sobre o pensamento selvagem e ao período depois do pensamento selvagem. Então o Melchior entende o pensamento selvagem como a principal obra do Lévi-Strauss, como a obra central, uma obra paradigmática que divide o antes e o depois da obra de Lévi-Strauss, né? Essa é a leitura dele. E aqui eu trago... Bom, se vocês comprarem essa edição aqui da Realizações, não sei se vocês sabem, quem é o responsável por essa coleção é o professor da UERJ, João César, né? E ele tem um texto muito bom. O João César é um grande leitor de Melchior, grandíssimo leitor de Melchior. E, enfim, a gente tem que agradecê-lo muito, né, por ter criado essa coleção, e, enfim, republicado as obras dele. E ele tem um texto, né, aqui na edição sobre o Melchior, que é um texto muito legal, que é A Vocação Crítica de José Guilherme Melchior. Ele faz aqui uma espécie de apresentação da obra, dos principais argumentos do Melchior, é um texto bem interessante. Aí aqui eu trouxe uma citação do João César, né? Na primeira parte, Melchior estuda a atividade artística a partir de suas relações com a sociedade. Então, perceba, o próprio João César está destacando, que é muito, enfim, uma leitura muito do Melchior. E o pior, gente, ele apresentou isso para o Lévi-Strauss nesse curso, né? Eu falei para vocês, ele escreve a estética de Lévi-Strauss num curso com o Lévi-Strauss. E ele teve a coragem de entregar esse texto para o Lévi-Strauss.
E o Levi-Strauss gostou, gente. Então, assim, ele... É como se ele fizesse... Isso que é interessante, né? É como se você fizesse uma leitura estruturalista de um marxista, ou você fizesse uma leitura marxista de um estruturalista. É um pouco o que ele faz aqui. É uma leitura a contrapelo. E o Levi-Strauss gostou. Então, assim, o Melchior, ele era realmente, assim... Ele era muito brilhante, muito brilhante. Aqui, antes da gente continuar, eu tenho uma anedota, né? Eu tive a oportunidade, eu já comentei isso com vocês, né? Já contei umas fofocas assim, sobre isso para vocês. No ano passado, eu organizei com um colega da UF um evento, né? Coloque o Brasil França, e a gente teve a oportunidade de receber o Silviano Santiago na UERJ. E aí depois a gente foi pro bar, foi aquela pergunta que eu fiz para ele, mas e o Cândido? E o Schwarz? E aí, nessas minhas perguntas, né? E aí, o Cândido e o Schwarz, teve um momento em que ele me falou o seguinte: que o Zé Guilherme Melchior, como eles tratam, o Zé Guilherme, ele era o mais brilhante de todos. E, de fato, foi o que o Silviano me falou, assim, tipo, o Zé Guilherme Melchior. E lendo, gente, ele morreu, assim, acho que com 40 e poucos anos. 49, né? Ele morreu muito jovem. E é impressionante. Toda vez que se você compra essa edição, também tem uma coisa que é legal, você tem acesso a um documentário, né? José Guilherme Melchior, Paixão pela Razão. Tem um documentáriozinho, eles dão uma chave aqui e você acessa o documentário. É bem legal esse documentário. E daí tem umas anedotas, assim, que o Melchior ligavam para ele, assim, eu preciso, sei lá, de um autor tal. Ele sabia o livro do Levi-Strauss, a página do Levi-Strauss, o capítulo, eu acho que ele era aquelas pessoas que tinha memória fotográfica, aquela pessoa, assim, que leu uma vez, decorou, aprendeu, escreveu, saiu, sabe? Aquela coisa, entendi. Ele tinha uma memória fotográfica. Então, assim, ele sabia as páginas aonde o Levi-Strauss falou de tal assunto no Pensamento Selvagem. O que exatamente ele falou na página tal. São relatos que contam de que ele era realmente brilhante. E, de fato, porque ele, assim... Outro depoimento que contam é que, assim, não tinha nada que ele não tivesse lido. Então, assim, essas obras ele publicou quando estavam, assim, os autores estavam começando a ser lidos, ele já escreveu no Brasil, né? O Derrida estava começando a ter a sua fama, ele já publica aqui no Brasil, já faz um estudo do Derrida com o Barthes, com todo mundo. Então, ele realmente não tem, dá uma sensação assim, o que o Melchior não leu? Porque, assim, pensamento liberal ele conhecia tudo, marxismo ele conhecia tudo, pensamento francês ele conhecia tudo, literatura brasileira ele conhecia tudo, formalismo e tradição moderna ele conhecia absolutamente tudo sobre as vanguardas. E aí você fica assim, gente, o que ele não conhece? Então, e aí foi muito interessante o Silviano ter dito isso, porque daí, lembrando aqui do documentário, de fato, a sensação que eu tive lendo os quatro é de que, bom, ele é um autor muito controverso, mas você tem a sensação de que você está lendo alguém de fato extremamente brilhante. E é uma pena que ele tenha morrido tão jovem, porque não consigo imaginar. Eu não consigo imaginar o que eles não teriam escrito do que a teoria virou nos últimos anos. Não gosto nem de imaginar, porque se ele tratou o pós-estruturalismo como teoria, eu não consigo imaginar o que ele teria escrito anos depois, né? O Pedro, pois é, fica a questão. Diga. Nesse aqui, no de Praga, Paris. O teorreia é aquelas coisas, assim, marcantes do pensamento do Melchior. É no de Praga, Paris. Na parte do Derrida. Mas eu vou trazer a citação aqui. A única coisa que eu me ressenti é justamente ele ter aparecido tão cedo, né? Porque como ele estudou muito mais, ia ter sido legal pegar uma edição revista, enviada sobre o que o Levi-Strauss foi publicando depois. Sim, né? sim. Exatamente. É muito... Não, o Melchior teve até, enfim, uma outra anedota, né? Eu fiz um trabalho sobre o Melchior e eu estava trabalhando sobretudo com essa questão mais política, que eu não vou trazer aqui no curso, né? Sobre a leitura dele do Foucault. E ele faz uma leitura do Foucault muito interessante, né? Porque ele faz uma leitura do Foucault
criticando Foucault a partir do próprio Foucault. Isso é muito interessante, assim. Ele critica a obra, mas é porque é isso que eu falei para vocês do Melchior, que é você ler e você vê as contradições dele dentro da própria teoria dele, é o que ele faz com o Foucault. Ele critica o Foucault a partir da própria produção do Foucault. E aí, numa apresentação, enfim, o Nabil, né, vocês conhecem o professor Nabil, aí ele olhou para mim e falou assim, Ana, eu acho que você está acreditando demais na leitura do Melchior e do Foucault, porque a leitura do Melchior e do Foucault, ela é muito enviesada a partir desse viés liberal e dessas leituras conservadoras que ele faz. Então, ele faz uma leitura conservadora do Foucault, que não é uma leitura possível, claro, com certeza é uma leitura possível, mas é uma leitura parcial, é uma leitura que tem um posicionamento muito claro, porque é isso, você lê o Melchior, ele te convence, você sai dali convencido, não tem menor... Se você não lê depois, sei lá, um adorniano, se você só lê o Melchior falando de escola de Frankfurt, você sai achando Adorno péssimo. Porque ele te convence. Ele te convence. Se você só lê esse livro de Praga a Paris e você não for ler um derridiano, você sai achando que Derrida é teorreia mesmo. E sai reproduzindo. Porque ele te convence. Porque é isso, ele é... O Lévi-Strauss, é por isso assim, ele faz uma leitura de crítico da cultura do Lévi-Strauss e o Lévi-Strauss elogia. E isso não é pouca coisa. E eu tenho certeza que o Lévi-Strauss não se via dessa maneira, mas ele elogia a leitura dele. Olha, esse jovem crítico é promissor, né? Porque realmente ele fazia leituras impecáveis, né? Muito bem, continuando a citação do João, né? O privilégio, nesse caso, não reside na busca em uma especificidade da prática artística. O objetivo é antes compreender como certos procedimentos são, como os mitos, bons para pensar problemas que, de outro modo, permaneceriam obscuros. A potência da arte aqui relaciona-se especialmente com a sua capacidade de dar formas a questões que não encontram sua mais completa tradução no ritmo cotidiano de um grupo social. Ele vai fazer, sobretudo, uma leitura dos mitos e do significante flutuante em Lévi-Strauss, como aí residiria esse diálogo com a cultura e com a sociedade. Então, é na leitura dos mitos e na arte nesse meio do caminho entre o mito e a ciência, que vai residir o significante flutuante, que é o elemento que escapa do estruturalismo, é o conceito teórico que escapa desse enrijecimento da estrutura e que manteria aí uma porosidade com as questões sociais, históricas e culturais. Muito bem, aqui a gente entra mais detidamente, né? Então, as citações são desse livro aqui, né? É o primeiro livro que a gente está tratando, né? Segundo Melchior, o primeiro passo de Lévi-Strauss está na relação estabelecida entre a arte, no sentido de toda invenção estética, e a ideia de significante flutuante, né, exposta na introdução à obra de Marcel Mauss, certo? Então, esse significante flutuante vai vir dessa obra do Lévi-Strauss, certo? O significante flutuante para Lévi-Strauss é aquilo que escapa à significação, o grau zero. Esse Deckens, Olivier Deckens, ele é um grande analista do Lévi-Strauss e ele tem um livro que é O Estruturalismo de Lévi-Strauss, né? Ele é um teórico francês. E o significante flutuante, ele é aquilo que escapa, ele é como se fosse um grau zero, ele escapa a significação, ele não tem é como se ele escapasse da teoria saussuriana, ele não tem significação, ele precisa da relação para significar algo, ele escapa disso, ele escapa de qualquer possibilidade de cadeira, o que é cadeira? Eu tenho uma imagem de cadeira. Então, existe uma espécie de tentativa de referência no mundo real. Esse grau zero, ele escapa dessa possibilidade de referência no mundo. Ou seja, é um conceito um pouco como os símbolos algébricos, que servem para representar um valor indeterminado de significação, em si mesmo desprovido de sentido.
e, portanto, suscetível de receber, seja que sentido for, cuja única função é preencher uma distância entre o significante e o significado. Então, o significante flutuante, ele está nesse abismo, vocês estão vendo? Ele está ali, ele está tentando preencher essa distância que existe entre significante e significado. Ele é o grau zero, né? Ele é esse valor indeterminado. Ele escapa de uma referência. Ele escapa totalmente de referência. Lévi-Strauss estabelece uma relação importante entre humana e o significante flutuante. Humana, para o Lévi-Strauss, é a reflexão subjetiva da exigência de uma totalidade não percebida. Humana, para o Lévi-Strauss, é o elemento que pertence ao universo da magia e que está pautado numa relação de troca de relações inconscientes. Então, humana, ele estaria muito mais para o mito, ele estaria muito mais para a relação de magia, enfim, do universo mágico, em que você tem uma espécie de explicação isso segundo o Lévi-Strauss, né? Enfim. Os antropólogos, obviamente, isso já deve ter sido super revisto na antropologia, enfim, estou aqui falando de acordo com ele. Então, para o humana, para o mito, existiria uma espécie de reflexão subjetiva e uma exigência de uma totalidade. Então, existiria uma exigência de explicar o todo por esse mana, por essas relações mágicas, de uma explicação total. Da onde vem a chuva? E aí você cria uma explicação mágica, que foge da científica, uma explicação mágica que responda completamente por que, como, do que vem a chuva. Porque, entende? Humana é isso, tem uma exigência totalitária. Então, ele vai fazer uma relação entre humana, que estaria mais próximo do mito, e o significante flutuante. A gente já vai entender o porquê. A linguagem como humana, então, olha, perceba que ele vai, então assim, humana até então está atrelado a essa questão mágica, da magia. Ele vai colocar a linguagem como uma espécie de mana, próxima do mana. Por quê? Porque a linguagem é esse elemento que tenta, em alguma medida, mascarar a distância entre significante e significado. Quando a gente começa a aprender poesia, sobretudo poesia, mais até do que a prosa, né? Fico pensando no Mallarmé, por exemplo, é justamente esse primeiro momento em que você se dá conta, né, no sentido assim, bom, as palavras não correspondem às coisas, existe um abismo ali nessa representação, né? E é justamente por isso que ele coloca a linguagem como humana, porque essa tentativa de totalidade, mas que não é, ela é só uma tentativa, não existe essa completa totalidade entre significante e significado. A linguagem, ela tenta mascarar isso, mas a poesia, a arte vem para justamente desmascarar a linguagem e mostrar para a gente, olha, essa coincidência entre significante e significado, ela é falsa, ela não existe. Existe uma distância entre a linguagem e o mundo. A linguagem não alcança o mundo, né? A linguagem como humana surge através de um caráter relacional e seu aparecimento, aí ele diz, continua, né? O Lévi-Strauss. Só pode ter nascido de súbito. As coisas não poderiam ter se posto a significar progressivamente. O universo significou muito antes que se começasse a saber o que é que significava. O universo, desde o início, já trazia consigo mesmo a significação da totalidade. No entanto, essa totalidade só é aprendida através da adequação entre significantes e significados, cujo processo ocorre paulatinamente. Aqui é uma parte super estruturalista do Lévi-Strauss, né, essa análise dele, porque, assim, qual que é a grande questão do estruturalismo? É como se ele tentasse desvendar o a priori da razão. Então, você tem a razão e você quer explicar a estrutura que rege o próprio pensamento da razão. A própria razão, o que rege a razão. Então, você tenta entender o antes da razão. Você não quer entender só o processo da razão. Você quer entender o que estrutura essa razão. Qual que é a estrutura que está antes do pensamento, que está antes da razão. Então, a linguagem como humana, ela é esse elemento abstrato que nasce de súbito,
magicamente, antes de tudo, uma linguagem antes da criação do universo, a linguagem, a possibilidade de se comunicar, a linguagem como todo, ela nasce antes, só que depois que ela nasce, a possibilidade de comunicação, a possibilidade da linguagem, ela nasce, ela vai paulatinamente se separando significante de significado, que é o que acontece, enfim, um pouco a leitura. Aqui daria para a gente fazer uma aproximação, né? Claro, com as suas devidas mediações. Mas no livro A Teoria do Romance, do Lukács, quando ele vai falar que o romance é um pouco essa decadência dessa ideia de comunidade, ele está um pouco pressupondo essa totalidade do jeito que existiria na época, justamente pensando um pouco isso, essa totalidade entre mundo e palavra, mundo e literatura, que o romance teria cindido. O romance é a decadência dessa espécie de relação do sujeito com a comunidade, do sujeito com o mundo. O romance viria ali como uma espécie de fratura. Aqui é a mesma coisa, ele está tratando a linguagem como humana, essa linguagem a priori, essa linguagem, enfim, anterior a nós, anterior ao homem, anterior à ideia de humanidade, essa linguagem que surgiu com o universo, nesse a priori da própria racionalidade. Aos poucos, significante e significado, vai ocorrer um processo de separação paulatinamente. Contrariamente à significação do universo, que ocorreu num só golpe, e é por isso que ele coloca a linguagem cumana, né? Que é o elemento mágico, né? É o elemento, assim, esse algo mágico que aconteceu, que a razão não é capaz de explicar, que está aquém da razão. O estruturalismo, ele tenta mapear exatamente isso, que está aquém da própria racionalidade, né? A adequação de significantes e significados é um processo lento, demorado e ainda hoje é construído. Então, se a linguagem nasceu de um só golpe como humana, a partir de um elemento mágico, a construção entre significante e significado, ela está ainda hoje em processo de construção. Ela não é algo acabado, terminado, totalitário, fechado. Não é. Se a significação já estava posta a priori, o significado, em contrapartida, surge aos poucos através das diversas relações entre significados e significantes que vão sendo criados tanto na cultura, no mito e na arte. E o significante flutuante é justamente esse elemento que vai sendo construído, é esse elemento que está no meio do caminho entre o significado e o significante. É o que está ali e é o que pode ser mudado. O significante flutuante, ele não tem essa significação a priori. Ele vai sendo construído aos poucos na arte, no mito e na ciência. De diferentes maneiras, mas sempre mantendo essa relação com a cultura. É como se a cultura tivesse esse papel elementar nessa construção, um papel fundamental nessa construção, né? E não podemos esquecer que estamos falando de um antropólogo, né? Diga. É o antropólogo, não dá para abdicar da cultura, né? E aí o Mercure, ele vai pegar justamente esse elemento, que é uma leitura muito diferente da do Costa Lima, que vai focar na questão linguística mesmo do Lévi-Strauss. E aqui o Mercure vai fazer uma outra leitura dele, né? Tendo em vista que no pensamento mágico o universo já era objeto de reflexão como forma de satisfazer as necessidades humanas, o pensamento científico revela apenas uma nova forma de adequação entre significantes e significados, o que torna o processo que os engendra o mesmo. Olha que interessante. Então, ele coloca o mito e a ciência no mesmo patamar. Algo que, por exemplo, o pensamento alemão não vai fazer jamais, né? E que vai ser um objeto de crítica do Adorno, vai ser objeto de crítica da Escola de Frankfurt, né? O Lévi-Strauss coloca a ciência e o mito como esse mesmo processo que coloca essa busca por fazer sentido a partir do significante flutuante que é construído e que não é fixo, que está dependente da cultura, seja na ciência, seja no mito, seja na arte. Então, o Mercure vai pegar o significado. Aonde que está esse elo entre o estruturalismo e a cultura? No significante flutuante. E aí que ele continua, né? Tanto na magia como na ciência, e ele vai aproximando magia e ciência pouco a pouco, né?
É necessária uma relação de complementaridade entre o significante disponível e o significado criado. Por esse motivo, Lévi-Strauss conclui, né, na introdução à obra de Marcel Mauss, que o humana não desaparece na sociedade industrial. Isso é uma questão interessante. Então, se humana ele está relacionado aos elementos mágicos, humana e a linguagem estão muito próximos lá nessa formação pré-universo, antes da constituição do universo, ele não desaparece. Por que ele não desaparece? Porque o humana, ele vai entrar na própria ciência. Ele vai, em alguma medida, a ciência está contaminada por esse mana, que é justamente essa construção entre significante e significado que precisa do significante flutuante. Tanto a magia como a ciência tentam explicar o universo. E essa tentativa de explicação do universo, em alguma medida, está contaminada pelo humano, está contaminada por essa tentativa de explicação totalitária do universo, de explicação total do universo. É a pretensão da ciência, né, de explicar tudo, né, quem somos, não consegue, claro, mas quem somos, de onde viemos, para onde vamos, o que acontece após a morte, o que acontece. Existe essa tentativa de explicação, né, a formação do universo, enfim. Seria aí essa aproxima igual na magia. A magia também, as explicações mágicas também têm esse interesse à totalidade, né? Pois ele representa justamente o significante flutuante, um valor simbólico zero, quer dizer, um signo que marcaria a necessidade de um conteúdo simbólico suplementar ao que o significado contém já. Segundo Lévi-Strauss, o significante flutuante é o julgo de todo o pensamento finito, mas também o penhor de toda a arte, de toda a poesia, de toda a invenção mítica e estética. A ciência não é capaz de destruir o significante flutuante. Então, assim, o significante flutuante ele vai aparecer muito mais pela arte, pelo mito, mas nem a ciência é capaz de excluí-lo. Não tem como. Porque é uma narrativa, né, gente? A ciência, dá pra gente, inclusive, hoje em dia, enfim, você tem vários historiadores, né, o Paul Venn, enfim, que já pensam em a narrativa histórica, a narrativa filosófica, a narrativa científica como parte de uma narrativa que pode ser lida, inclusive, enquanto ficcional, né? Entretanto, ela é capaz de, pelo menos, o disciplinar parcialmente. Isso é interessante. Então, a ciência, em alguma medida, disciplina esse significante flutuante, né? O significante flutuante aparece quando há uma simetria entre significante e significado. Gente, isso é literatura, né? Essa simetria entre o significante e o significado é aí que os poetas nadam, que os romancistas... Então, todas as figuras de linguagem seriam uma espécie de significante flutuante para o Lévi-Strauss, né? Todo esse trabalho com a linguagem, né? E neste ponto se encontra uma das diferenças cruciais da magia e da ciência. A magia se ele aproxima da linguagem, aproxima da arte, aproxima a magia da ciência, agora ele vai começar a fazer as suas mediações. A magia é composta pelo significante flutuante, né? Estruturada pelo significante flutuante. A ciência controla o significante flutuante. E, de certa forma, organiza o seu excesso de rigor e método. E a literatura, né? Ele vai dizer o seguinte. Este ficou pequenininho, né? Mas dá para ler, né? Para o crítico brasileiro, é no significante flutuante que se encontra tanto a origem da reflexão mítica como da criação artística. A arte e o significante flutuante que a compõe não deixou de acompanhar o homem na sua aventura histórica e a universalidade, por oposição ao caráter transitório do conhecimento científico, é o que confere a integralidade da significação. Ou seja, a arte significa a todos os homens, independentemente de sua cultura ou período histórico, essa universalidade é um dos pontos encontrados por Melchior na constituição da arte e da sua relação com a cultura. O segundo ponto é a presença de indivíduos periféricos. Melchior estabelece uma ligação entre o significante flutuante e a simetria entre significantes e significados, e a existência de indivíduos periféricos na sociedade que criam sínteses simbólicas imaginárias. O grupo de indivíduos periféricos é composto, e aqui, enfim, também é um outro ponto super polêmico da leitura do Melchior sobre o Lévi-Strauss,
E que daria para fazer até uma relação com o pensamento do Antônio Cândido, no Parceiros do Rio Bonito, que é pensar esses indivíduos periféricos, em outros termos, pobres, marginalizados, que seriam mais propensos ao significante flutuante, que compõe, que forma totalmente a magia, que forma humana, forma magia. Esses indivíduos feiticeiros, participantes das cerimônias de possessão ou dos neuróticos. Então, você vê aqui alguns pontos, enfim, em que é a mesma coisa que o Antônio Cândido nos Parceiros do Rio Bonito. Existe uma certa crítica também ali ao caipira, né, como ele diz, enfim, que estaria mais propenso a essa espécie de literatura popular. Ele nem usa o termo literatura ao cordel, enfim, a obras que ele nem considera literatura, porque literatura é essa literatura europeia, eurocêntrica, enfim, né? Diga, Pedro. Porque você abordou justamente esse conflito entre cultura popular e cultura erudita, que foi já debatido até pelo Bakhtin, né? E também pelo Peter Burke, né? Em um livro que trata dessa questão, né? Desse conflito, que passa também pela religião, pela política. Então eu queria que você comentasse, porque eu acho que ele, na verdade, isso, de certa maneira, dialoga com esses estudos, não? Exato. Que já existem, né? Que já vem existindo, né? E que também trata da reforma, contra a reforma. Tudo isso, não sei. Sim. Basicamente. Sim. Não, é ótima a tua pergunta, e é um dos pontos de crítica. Por exemplo, lembra que eu comentei com vocês do Silvano Santiago, que vai fazer uma crítica ao Lévi-Strauss via Derrida. E o Derrida tem um livro, Gramatologia, que é de 1967, e um dos capítulos é sobre o Lévi-Strauss, que ele vai fazer uma crítica ferrenha ao Lévi-Strauss, né? E o principal ponto de crítica do Derrida de que no Lévi-Strauss haveria, e que tá no pensamento selvagem isso, gente. Posso estar errado, mas eu acho que tá no pensamento selvagem isso. Que o próprio Melchior diz que é a obra central do Lévi-Strauss, eu tendo a concordar, assim. Quando eu estava fazendo a tese, a obra do Lévi-Strauss que eu mais precisei ler foi O Pensamento Selvagem. Que o Derrida vai fazer uma crítica à divisão entre povos com história e povos sem história. Né? E aí o Derrida vai criticar isso. Isso aqui acaba resvalando um pouco nisso. E daí, povos com história, povos sem história. Quem são os povos com história, os povos sem história, né? Os franceses são povos com história, né? Nós, brasileiros, somos povos sem história, né? Nós que somos periféricos. Então, é aqui, em alguma medida, claro que não há um julgamento de valor explícito aqui. Porque os feiticeiros são seres piores. Não tem isso. Mas, em alguma medida, a forma de condução do argumento de que essas indivíduos periféricos estariam totalmente inseridas no mana, na magia, em alguma medida há um julgamento de que não haveria racionalidade, não haveria ciência, não haveria tanto que ele coloca a arte no meio caminho entre o mito e a ciência. A arte está no meio do caminho, ele coloca. A arte não é nem um lado, nem o outro. Por quê? Porque estar completamente dentro do mana, em alguma medida, há um julgamento de inferioridade, que seria, por exemplo, um pouco a visão do Antônio Cândido do caipira em O Parceiro do Rio Bonito, né? Que seria essa figura, o caipira, que estaria fora de um letramento, e o Antônio Cândido, inclusive, defende. Inclusive, ele vai estabelecer lá alimentos que o caipira come. Ele vai, sobretudo, partir dessa dieta nutricional. Ele come mandioca, come isso. Eu não lembro os alimentos, mas eram uns alimentos produzidos ali. E ele vai defender que faltam alimentos que não são produzidos ali naquela região e que são alimentos produzidos. Falta croissant, ele não diz isso, falta croissant. Mas é quase como se fosse isso, falta comer croissant, falta comer a baguete, né? E ele vai defender justamente, e
o Parceiros do Rio Bonito, que é assim, uma das primeiras obras do Antônio Cândido, e o Direito à Literatura, que é assim, de 89, né? Ele vai justamente defender o acesso à literatura como uma necessidade, bens compressíveis, bens obrigatórios, igual lazer, alimentação, moradia. Ele vai defender o acesso ao literário da mesma forma. Só que o que é o literário? O literário não é o cordel, não é a música popular, não é o que é produzido, enfim, em outras regiões do Brasil. O que é o literário é o caipira tem que ter acesso a Proust. Se ele não tem acesso a Proust, ele não vai sair dessa condição. É uma visão de cultura erudita. Exato. E é uma defesa do que é o literário enquanto um elemento ocidental, erudito, europeu, né? Porque a ideia de literatura nasce na Europa, e aí a gente acaba, em alguma medida, tentando se adequar a esses critérios ditos universalizantes, né? Então, o Cândido totalmente acredita nessa forma de pensar a cultura a partir de um viés europeu, mas né? Parece também que estão defendendo o que eles estão fazendo. Então fica uma coisa meio... Isso! Porque como é que você... Isso não é contraditório, extremamente. Com o Antônio Cândido? É contraditório. Mas é que eu acho que, assim, é totalmente... E aí é por isso que... Não, diga, Karina, eu já comento as duas coisas. O que você ia comentar? Não sei se é tão contraditório, porque parece... Ai, gente, eu sou rouca, Mas então, é que eu não sei se eu entendi bem o que você falou, Pedro, mas é porque me parece que eles estão justificando algo que eles fazem, entendeu? Então, pensar nesse, como você falou, assim, tá faltando coração, que é cultural, que é extremamente cultural, que é um pensamento que não tem a ver com o que é bom, o que é ruim, tem a ver só com o que eles estão falando de uma literatura, parece que tudo é hierárquico. E aí essa relação hierárquica vai gerar sempre uma coisa inferiorizante. Não tem como você hierarquizar sem inferiorizar. Então, não sei se é tão contraditório com essa questão do Cândido, assim, porque parece que tá conversando com o que ele prega, assim, mas queria ouvir um pouquinho mais. Não, eu acho que faz sentido, assim, o Cândido, ele é esse autor que, na formação da literatura brasileira, ele vai hierarquizar poetas maiores, poetas menores, quem merece aparecer da formação, Gregório de Matos não aparece, Barroco não aparece, né, a ideia do sistema que se forma com Machado. Então, assim, a história literária, por si só, se você for escrever uma história literária, você vai fazer escolhas, e as suas escolhas vão ser hierarquizantes, querendo ou não. Se você escolheu determinado autor, você não está escolhendo outros, né? Então, por si só, a própria ato de decidir, de escolher, já implica uma espécie de hierarquização, né? Mas eu acho que acaba sendo contraditório para a lei. Eu acho que o critério crítico, ele em alguma medida não se contradiz, né? Porque, tendo em vista a hierarquia, como você muito bem colocou, não se contradiz, porque, enfim, ele já parte disso. Eu acho que o que ele se contradiz é justamente no critério eurocêntrico. Ele poderia ter outros critérios. E aí eu acho que no critério eurocêntrico soa contraditório, sobretudo tendo em vista que ele, enfim, eu acho que o Gessé Souza, né, ele tem várias críticas, enfim, muita gente o critica, enfim, mas na elite do atraso, mas eu acho que tem uma questão muito importante que ele diz ali, né, para além das críticas que ele recebe, acho que tem uma questão fundamental ali, que ele coloca sobre a nossa contradição de intelectuais periféricos, né, que é perfeita, que sabe, eu vou falar das mazelas brasileiras do Ritz, em Paris, sabe? Eu vou falar da condição do pobre, sendo que eu sou uma pessoa, enfim, que mora num bairro super burguês, numa casa super burguesa, de família muito burguesa, de uma herança familiar, né? Então ele acaba em alguma medida criticando toda essa tradição nossa de intelectuais, Fernando Henrique Cardoso, Gilberto Freire, Paulo Prado, Sérgio Buarque de Holanda. Então, assim, a gente tem uma tradição masculina, herdeira, e ele coloca o dedo na ferida. Bom, nós temos aqui uma espécie de Antônio Cândido, né? Tanto que tem outro dia eu fiz um parecer, é uma revista. Agora, se eu for procurar, eu vou gastar uns 10 minutos procurando, mas depois ali no café eu posso achar para vocês, que era muito maravilhoso.
Eu até guardei isso, porque eu achei muito impecável. Era um parecer de um artigo sobre Antônio Cândido. E a epígrafe era um trechinho de uma das últimas entrevistas do Cândido. E daí ele dizia o seguinte: eu sou um homem conservador nos costumes, sou de esquerda, politicamente eu sou de esquerda, e ao mesmo tempo, qual que era? Eu sou conservador, de esquerda, e gostaria de ser rico, mas não pude ser. Ele não se considerava rico, que é uma coisa engraçada, assim. Tem alguma coisa ali que ele diz isso. Depois eu acho a citação. Mas, assim, eu achei assim, um poço de contradições que é muito a obra dele, né? Porque, de fato, ele era um homem de esquerda, ele esteve ali na fundação do PT, que foi um partido fundamental, mas, ao mesmo tempo, ele é muito conservador na forma de ver literatura, ele é muito conservador na forma de analisar a literatura brasileira, de pensar a nossa produção dentro das nossas especificidades. E a gente vê que o Lévi-Strauss também vai ter as suas limitações, né? E que, enfim, a antropologia posterior vai rever o Lévi-Strauss, né? E isso aqui aparece, né? Essa questão de colocar os indivíduos... Por que só os indivíduos... A questão é, tudo bem, os indivíduos periféricos estão no Mana mais, sei lá, dentro do mito, mas por que que as elites não estão? Né? Assim, sobretudo no Brasil, vamos pensar, né? A classe média, mediana, vamos para a Barra, né? Vamos pensar na Barra, né? Os novos ricos. Né? Por que que os novos ricos, preponderantemente evangélicos, por que que eles estão fora do Mana também? Por que que são só os periféricos, né? Então, assim, perceba que ele usa ali palavras feiticeiros, cerimônias de possessão, neuróticos, né? Ele não cita uma religião cristã ou outras religiões que são mais aceitas do ponto de vista ocidentalizante, porque foram criadas enfim, pela Europa. Então, assim, por que que, né, é só feiticeiro, só, enfim, que é... Então, existe aqui uma visão que, em alguma medida, que entra numa hierarquização de indivíduos periféricos e indivíduos que não são periféricos, e que o Derrida vai criticar. Então, assim, aqui a gente já está entendendo por que que o Derrida vai fazer essa crítica. Porque ele está em outro lugar, ele está, assim, é como se ele pegasse o Lévi-Strauss e falasse assim, olha, existem as suas limitações no Lévi-Strauss, né? E ele vai desconstruir aí, vai apontar, diga. Eu queria fazer uma pergunta, já que a gente está no assunto da autocultura, baixa cultura e coisas do tipo. Eu queria perguntar como funciona, dentro da obra do Melchior, dentro do pensamento do Melchior, a organização do que ele considera alta ou baixa literatura, pelo fato de que ele me parece um crítico que, também por não ter uma posição acadêmica, nunca abdica de uma crítica judicativa, que em alguma medida a crítica acadêmica muitas vezes não se dá esse trabalho, né? Não precisa dar esse trabalho. O próprio Cândido reconhece isso, quando diz que a crítica acadêmica não tem que validar obras novas, necessariamente, né? Então não tenho constantemente de que fazer, não preciso necessariamente, eu preciso hoje em dia dizer porque o Machado de Assis é um grande autor, né? Isso já está dito. Mas eu queria perguntar isso por dois motivos. Porque ele me parece não ser um crítico que tem uma noção de alta literatura muito tipicamente sociológica, como é a do Antônio Cândido, né? Não é o caso dele. Mas, ao mesmo tempo, ele também recusa uma ideia muito conservadora, que é pouco acadêmica, mas ainda é muito presente no Brasil, de que a alta literatura tem algum valor moral ou alguma coisa assim. Nenhuma das duas coisas se encaixa. E eu queria perguntar por isso, e também porque, hoje em dia, quem vai dizer isso é o Jonathan Culler, naquela introdução à teoria literária dele, que tem um problema fundamental dos estudos culturais contemporâneos, que é, se por um lado ele tem uma herança marxista, a herança marxista britânica, sobretudo, né? E por outro lado tem uma herança pós-estruturalista, existe uma contradição interna, que é, ao mesmo tempo, os estudos culturais querem demonstrar ou pensam, ou uma corrente deles pensa, que produções de cultura popular são produções de mercado que promovem a alienação, mas, simultaneamente, os estudos culturais querem argumentar que obras de cultura popular são obras igualmente valorizáveis, tanto quanto a alta literatura. Como é que ele lida com esse problema, né? Como é que os estudos culturais lidam com esse problema?
Eu queria saber, por conta disso, como é que o Melchior, que era crítico aos filmes culturais, e crítico a quase tudo que a gente vem falando até agora, como é que ele lidava com essa noção de alta e baixa literatura? Porque ele não deixou de considerar bons livros e maus livros, nunca deixou de falar disso. Perfeito. Não, uma ótima pergunta. O Melchior, gente, ele tem o livro, né? E aí a gente entra numa parte que eu não trouxe aqui para vocês, mas ele tem um livro que é O Liberalismo ou o Niilismo de Cátedra. Não, é O Liberalismo. É Foucault ou o Niilismo de Cátedra, desculpa, tô confundindo os dois títulos. É O Liberalismo. Ele tem um livro e ele vai fazer, como eu falei para vocês no início, uma história do liberalismo. Então, ele vai trazer todas as correntes do liberalismo. É um livro bem interessante para conhecer todo o pensamento conservador. Ele vai resgatar ali a maior parte dos principais pensadores que pensaram o liberalismo. E ele vai compactuar com o que ele chama de ordoliberalismo, que seria uma espécie de social-democracia. Não seria, por exemplo, o laissez-faire do mercado, o mercado vai determinar tudo, deixa o mercado fazer o que quer. Né? O mercado vai criar suas próprias regras, seus próprios princípios, que está dentro de uma teoria keynesiana. Né? E também ele não vai acreditar no Estado como um elemento regulador e que precisa deter todo o funcionamento do mercado. O Estado como uma espécie de centralizador. Ele também não acredita no Estado como centralizador. Por isso que é o ordoliberalismo, que seria essa espécie de meio termo e que ele vai, por exemplo, compactuar com o pensamento do Raymond Aron, por exemplo. Que seria essa espécie de, assim, deixa o mercado com as suas regras e o Estado tem que intervir. Então, vamos parar para pensar. O arroz, teve pouca produção de arroz, aí os países fora do Brasil estão comprando muito arroz, e aí se deixar o mercado, os países estrangeiros vão comprar o nosso arroz, o dólar, e aí vai aumentar o arroz pra gente. Nós iremos pagar muito caro no arroz, porque está sendo muito procurado por outros países. O Melchior acreditava que o Estado tinha que intervir nesse caso, dizer, olha, não dá para não servir o Brasil primeiro, então o Estado tem que intervir para não virar uma selva, esse mercado totalmente livre. Mas, em alguma medida, o Estado não pode ser uma espécie de ditador do mercado. Tem que também o mercado ter a sua liberdade, ter uma espécie de competitividade, né? Então, ele vai compactuar com essa espécie de ordoliberalismo, né? Muito bem. Isso é só para mostrar como o Melchior, mesmo dentro de um posicionamento político, ele também é um crítico controverso. Então, ele é um crítico conservador, mas ele não é conservador dentro desse pensamento de ser alguém que acredita completamente no liberalismo ou no neoliberalismo. E por que eu estou dizendo isso? Porque ele vai ser um dos críticos fortes quando se trata de obra de arte. Ele vai ser um dos críticos fortes ao neoliberalismo a ponto de flertar com o marxismo. Né? E eu acho muito interessante. Tem um livro dele que é Formalismo e Tradição Moderna. No Formalismo e Tradição Moderna, ele vai ter um argumento muito próximo do Adorno, embora ele critique o Adorno radicalmente, mas ele tem uns argumentos muito próximos do Adorno, que ele vai dizer o seguinte, ele vai criticar, por exemplo, o kit, ele vai fazer lá capítulos extensos para definir o que é o kit, e é justamente criticando essa entrada do mercado, do neoliberalismo dentro da arte, em alguma medida ditando o que deve ou não deve ser lido, em alguma medida condicionando o gosto, alienando os leitores, alienando as pessoas. É quase como se o kit, em alguma medida, né? Eu não fiz esse trabalho, enfim, fica para vocês quem quiser, mas eu acho que super daria para fazer uma relação do kit com a indústria cultural. Daria para pensar assim, o que o Adorno diz de indústria cultural e o que o Melchior entende por kit. Eu acho que funciona muito bem. Então, o Melchior, ele vai ser e daí vamos pensar nos estudos culturais, né? Então, os estudos culturais, ele tem que lidar com esse impasse, né? Entre mercado e, ao mesmo tempo, a entrada de novas vozes que não foram valorizadas ao longo de toda a tradição, né? Essa briga com o cânone, essa briga com a tradição, pela entrada de novas vozes, de novas leituras, né? Mas, ao mesmo tempo, também tem que lidar com o mercado. Porque qual que é a questão? O mercado entendeu essas demandas. Essa que é a questão. O mercado entendeu isso muito bem. Então, hoje, o que você tem? Você tem uma espécie, os estudos culturais precisam lidar com esse falseamento da igualdade, ou com esse falseamento da democratização do saber, com esse falseamento da entrada de novas vozes que, na verdade, continuam sendo tão
subalternizadas e marginalizadas, quanto mais com a ilusão de não estar sendo, né? Então, e os estudos culturais precisam lidar com isso. O Melchior, como ele tem esse rechaço ao neoliberalismo muito forte, então, qual que é o posicionamento dele, que é muito adorniano? Ele vai ter um posicionamento assim, essa arte dita formalista, e o formalista para ele é negativo. Essa arte, essa vanguarda hermética ao extremo é ruim. Essa vanguarda que não tenta fazer uma relação com o social é formalista, é kitsch, cai no kitsch. Essa arte que preza pela pedagogização, pela leitura fácil, pela leitura propagandística, também cai no kitsch. Então, esses dois extremos, seja essa relação direta com a política, uma espécie de panfleto, mas seja essa arte que quer se colocar na Torre de Marfim e que quer só ser difícil, as duas coisas vão ser o kitsch. Então, ele vai defender justamente essa obra de arte que faz uma espécie de mediação aí, muito parecido com a forma como o Adorno vai pensar a obra de arte, porque o Adorno também vai questionar essa obra dita formalista. Isso também vai ser uma questão para ele, né? Eu acho que ele vai... O Melchior não chegou a ser um leitor dos estudos culturais, né? Então, eu não sei qual que seria a leitura. Com certeza seria crítica. Ele criticou o marxismo, criticou o pensamento francês, ele iria criticar os estudos culturais, com certeza também. Mas a forma como ele pensa essa separação entre arte popular e arte erudita, o Melchior, com certeza, defende a arte erudita. Mas dentro da arte erudita, não é... comprando essa separação, né, gente? Obviamente, essa separação, ela é extremamente problemática, né? Enfim, o modernismo aí do Mário, Oswald, enfim, já reinventou toda essa dialética, já refez, já desfez. Mas eu acho que o Melchior mantém essa dialética no formalismo e tradição moderna, ele mantém, e ele defende uma arte erudita, em alguma medida... ele acredita num conceito de literatura europeu. Aí que tá, eu acho que é aí que tá. Ele acredita nesse conceito de literatura europeu ocidental. E ele vai se aproximar de um modo de pensar muito adorniano, de pensar as vanguardas por esse viés. Então, eu acho que ele não é um leitor de cultura popular. Tanto que não tem textos do Melchior sobre cultura. Isso diz muito, né? Se ele não escreveu sobre, é porque ele não se interessava. Né? Então, eu diria isso. Ele mantém essa dicotomia, arte popular, como algo rebaixado, então ele mantém essa hierarquização, então ele, em alguma medida, ele tem um posicionamento muito mais próximo dos Schwarz. Muito mais próximo do... E isso que é interessante, assim, porque ele é crítico ao marxismo, ele é crítico ao Adorno, mas eu diria assim, que o crítico que mais se aproxima do Schwarz é o Melchior. Dá para fazer uma relação muito, muito interessante entre os dois. Justamente por essa... E eu acho que aí, isso que você trouxe, Léo, é o ponto de aproximação entre os dois. É essa maneira de conceber o literário, né? Que tá justamente... Enfim, é uma defesa da arte erudita, né? Ele não buscou revisar isso, assim. Acho que é um pouco isso. Alguém mais quer falar? Não? Muito bem, então vamos continuar. Vamos mais para frente, né? Pra gente... Deixa eu ver que a lição. Pra gente chegar nas partes... Aqui tem um trecho que eu acho muito interessante, né? Que ele pega do pensamento selvagem, né? Lévi-Strauss afirma que a arte se insere no meio do caminho entre o conhecimento científico e o pensamento mítico ou mágico. É aqui que ele diz, né? O Lévi-Strauss, no pensamento selvagem, que ele vai falar que a arte está no meio do caminho. O pensamento mítico, né, é um tipo de bricolagem intelectual, ou seja, elabora estruturas reorganizando resíduos de acontecimentos. O pensamento científico, em contrapartida, trabalha com conceitos, cuja finalidade é criar acontecimentos. A arte, por sua vez, está no meio do caminho entre a confecção de conceitos científicos e o bricoleur. Pois, né, com esses meios artesanais, ele acaba criando aí um objeto material que é, ao mesmo tempo, objeto de conhecimento e, ao mesmo tempo, um objeto mítico, né?
Para o antropólogo francês, a principal diferença entre o cientista e o bricoleur, né, que seria, digamos, a pessoa que está mais próxima do pensamento mítico, né, está nas suas funções inversas, em que o cientista cria fatos através de estruturas e o bricoleur cria estruturas através dos fatos. Aqui, novamente, a arte ocupa uma posição intermediária. Então, ele coloca a arte entre o mítico, entre humana, entre a magia e entre a ciência. Mas lembrem-se que o Lévi-Strauss assume que os três âmbitos trabalham com o significante flutuante e a cultura, justamente por trazer o significante flutuante, que é o grau zero, que é essa significação indeterminada, que estaria aí a relação com a sociedade, né? Muito bem. Aqui é o ponto, né? Agora o Léo saiu, mas é o ponto em que eu trouxe essa relação aí. Melchior estabelece uma relação ligeira entre Lévi-Strauss, Adorno e Benjamin. Lembra que eu comentei com vocês que o Benjamin é o queridinho dele, né? Aqui, ele ama o Benjamin. E o Lévi-Strauss é o queridinho do pensamento francês, né? Ele vai fazer uma relação aí entre os três. A respeito das composições do Wagner, como vocês sabem, enfim, o Adorno amava o Wagner, né? Enfim, o Richard Wagner, que é uma espécie de... O Wagner, né? O Wagner que é o compositor. Enfim, amava o Wagner e a poesia do Baudelaire. Então, assim, tanto em Estética de Lévi-Strauss como em De Praga a Paris, né? Ele vai tratar desses temas. Segundo o crítico, o que une os três autores, Lévi-Strauss, Adorno e Benjamin, é a valorização de Baudelaire e Wagner. Então, percebam como ele é um historiador das ideias mesmo, né? Ele está aqui mostrando pontos interessantes, né? Os três concordam nisso. O que os separa é a crítica em torno das vanguardas, principalmente o caso Schoenberg. A perda de significação sofrida pela arte moderna assume a postura de uma utopia de construir um sistema de signos sobre um único nível de articulação. A música de Schoenberg renuncia tanto ao aspecto natural da recusa no sistema tonal e da absorção do estilo dodecafônico, como também no repúdio dos próprios sons musicais a favor do ruído, nos quais é quase impossível estabelecer relações simples. Esses dois motivos, recusa da característica natural do som, ou relações de consonância e dissonância, de tensão e relaxamento que compõem a música tonal, e a incorporação dos ruídos impedem a constituição de uma ordem significativa na primeira articulação. Condição sine qua non para que os elementos desta sejam promovidos à qualidade de significantes pela segunda articulação. Então, o que vai diferenciar é o Schoenberg. Então tá, os três amam o Baudelaire e o Wagner, mas o Schoenberg vai ser um elemento de diferença, sobretudo entre Adorno e Lévi-Strauss, porque o Adorno vai defender o Schoenberg. E aqui é o momento em que ele compra mais a leitura do Lévi-Strauss. Então, assim, ele tem pensando na tua pergunta, né? Para o Adorno, o Schoenberg, apesar de dele recusar o estilo tonal, ele criar o dodecafonismo, criar essa espécie de liberdade, o Adorno vai ver ali uma espécie de porosidade com uma historicidade ali no Schoenberg. Que o Melchior não. Para o Melchior é formalismo. O dodecafonismo é mero formalismo, ele não vai ver essa relação com a cultura. Igual o Lévi-Strauss. O Lévi-Strauss vai ter uma leitura muito próxima até do Lukács, né? Então, é um momento em que o Melchior talvez se aproxime até mais do Lukács nesse sentido, né? Ele vai recusar aí o Schoenberg. Muito bem, levando em consideração que Melchior é um crítico ferrenho das vanguardas e do modernismo, o crítico brasileiro demarca o seu posicionamento diante da discordância entre Adorno e Lévi-Strauss, tomando o partido do estruturalismo levi-straussiano e criticando a estética negativa adorniana. Segundo Melchior, além de Wagner, Lévi-Strauss ressalta o valor de Debussy e Ravel e faz uma ligeira referência a Stravinsky. Sobre os compositores seriais, Lévi-Strauss os compara à estrutura rapisódica do romance, configurando a música moderna, portanto, como uma degradação do mito e da fábula, assim como o romance moderno. Então, percebam que o Lévi-Strauss ele é mais conservador nessa leitura do modernismo, nessa leitura das vanguardas, nessa leitura do romance moderno, nessa leitura da música moderna. E o Melchior vai concordar com o Lévi-Strauss, embora... E aí é que tá, né? Como, enfim, precisa fazer as mediações. Ele vai
ser muito defensor do Wagner, do Richard Wagner, que é um compositor que vai abalar as estruturas da música tonal. Ali você já tem uma revolução musical no Wagner, né? Então, perceba que tem ali não é que o Melchior é completamente anti-vanguardista. Existe uma vanguarda, que é o que eu falei, né? Não pode nem ser formalista em excesso, nem ser panfletário em excesso. Para ele, o Schoenberg já é formalista, para o Adorno não. Para o Adorno, para ele, formalista é o Stravinsky. Percebam que há uma questão justificativa aqui de crítica, né? Para o Adorno, o Stravinsky vai ser esse elemento aí que vai recair numa espécie de retorno a uma música passada, uma espécie de um gosto culinário que ele vai colocar, que o Schoenberg não. O Schoenberg manteria ali uma espécie de negatividade em relação à sociedade, que o Stravinsky não. O Stravinsky é como se ele cedesse aí à sociedade. Para o Melchior, não. O Melchior, na verdade, é o oposto, né? Mas perceba que o critério acaba sendo o mesmo, você entende? O critério da escolha, eu diria, tanto para o Adorno como para o Melchior, é o mesmo. Só que a leitura que eles fazem é diferente. O viés teórico é o mesmo, os motivos que levam a escolher o autor é o mesmo, mas aí a escolha muda. É interessante ser tão próximo, né? Porque a gente está falando ao longo do curso, né? Mas especialmente hoje, isso foi um assunto mais forte. O uso contemporâneo da teoria e como a teoria está hoje em dia, que você tem a impressão clara de que diferenças metodológicas, para usar esse termo complexo, fazem com que os objetos de estudo pareçam completamente diferentes, né? Sei lá, não é raro você ter um evento sobre algum autor, alguma autora muito lida, sei lá, sobre Machado, sobre Clarice, e se você for numa mesa de manhã, uma mesa à tarde, parecem falando de pessoas completamente diferentes, né? Não parecem, são os mesmos livros sendo debatidos. É interessante como essa aproximação, essa proximidade do juízo, ou essa diferença do juízo, mas por critérios muito semelhantes entre o Adorno e o Melchior, parecem dar a entender que a teoria é mais uma conclusão, ou seja, o que eu quero dizer com isso a teoria é muito mais uma reflexão que se faz a partir de uma experiência estética do que um modo de ter experiências estéticas. Esse é o ponto que eu quero chegar. É muito mais não é uma maneira de ler, mas é uma maneira de relacionar o que eu li com o que eu penso sobre o mundo. É interessante como isso fica quase, não vou dizer provado, né, porque não é tão estável assim, mas como isso se percebe nessa leitura. Eu, como, por exemplo, você mencionou muito bem, acho que no primeiro dia, as diferenças e as proximidades de juízo entre esses 4 críticos são tão diferentes. O fato de que os 4 vão falar muito pouco, ou quando vão falar muito mal do regionalismo, tem a ver com isso, né? De que o fato de eu ser um marxista e o fato de eu ser qualquer outra coisa não faz com que eu veja o mundo diferente, mas faz com que eu... Exatamente. Né? Exatamente. Eu acho que a teoria, ela acaba funcionando, né? Pelo menos no mundo ideal, né? A teoria, ela acaba funcionando mais como, digamos assim, um produtor de ideias, né? Uma forma de você aprender por mímese, né? Porque você lê o teórico, então é uma forma de você aprender por mímese a aprender o objeto. Mas quando ela não é aplicada, é esse tipo de leituras que a gente tem. Então, por exemplo, a forma com qual o Melchior vai ter algumas críticas ao Adorno, por exemplo, a esse suposto enrijecimento dele da ideia de progresso, né? Porque ele é um liberal, então óbvio que ele vai implicar um pouco com a crítica ao progresso do Adorno. Ele vai achar o Adorno um tanto idealista, com essa espécie de com essa negatividade em que tudo é criticado. Mas percebam que o Melchior é um pouco isso, né? Ele também critica tudo, né? Poucas coisas passam pelo crivo do Melchior, né?
Então, ele tem algumas questões com Adorno, mas o modus operandi dele, de leitura, é muito adorniano, apesar dele não citar diretamente o Adorno, uma filiação ao Adorno, uma filiação à dialética negativa adorniana. E aí, os critérios são muito parecidos, mas o objeto a que eles se debruçam e ao qual eles elegem como cânone são diferentes, né? Justamente por conta dessa possibilidade de você ler a teoria como uma espécie de produção de ideias, a teoria como algo que vai, em alguma medida, te ensinar a se aproximar do objeto, a fazer leituras possíveis do objeto, mas sem definir a sua leitura do objeto, né? Então, você vai aprender, você vai começar a ter ideias, você vai começar a criar hipóteses, justamente a partir das várias hipóteses que você vai lendo de vários teóricos, mas ela não é, em alguma medida, ela não é de forma nenhuma, ou não deveria ser, né? O elemento que vai definir o objeto, que vai enquadrar o objeto, né? Então, acho que essa aproximação aqui é muito interessante, né? Entre o Melchior e... Porque é engraçado, entre o Adorno e o Lévi-Strauss, você vê uma diferença clara entre eles. Mas entre o Melchior e o Adorno, não. Porque no formalismo e tradição moderna, eles vão trazer os mesmos critérios para pensar. A descrição do kit do Melchior é uma crítica adorniana à arte de mercado. É totalmente uma crítica adorniana. Só que daí ele vai escolher objetos distintos, né? O que eu acho que é interessante é uma reflexão que daria para pensar o próprio estatuto da teoria, né? Ou ao que a teoria significa aqui, né? Qual que é o papel da teoria nessa relação imbricada entre Adorno e Melchior, né? Muito bem, a primeira crítica a Adorno, né, já aparece em Arte, Sociedade, Marcuse, Adorno e Benjamin, né? A alegação de uma suposta artificialidade da música dodecafônica de Schoenberg, como também do romance moderno, contraria, em certo sentido, o posicionamento de Adorno em relação às vanguardas. Neste ponto está a diferença crucial de Melchior dos demais críticos literários brasileiros. Por um lado, Melchior condena ferrenhamente o estruturalismo francês e sua recepção no Brasil. Por outro lado, Melchior também critica o marxismo, né? Das críticas aos dois movimentos teóricos, apenas Benjamin e Lévi-Strauss escapam, em alguma medida, das suas repreensões rigorosas, né? Com a justificativa de que ambos realizam uma crítica da cultura, né? Então, essa é a justificativa. Que não recai no engajamento político nem no formalismo estrito. Ele coloca o Adorno como formalista. Isso é uma questão interessante. Ele trata um estruturalista como um crítico da cultura e um marxismo como um formalista. Né? Então, porque é isso, ele faz essas leituras a contrapelo, né? Aí aqui mais uma citação dele, né? Na sociedade industrial desenvolvida, o peso da repressão interiorizada leva o público a buscar na arte o antídoto da desumanização. A música radical permanece obscura, porque a clareza da sociedade vigente, o esplendor da razão iluminista não é uma luz autêntica, e sim um disfarce iluminista. É claro que Adorno fala aqui muito mais de um ideal de vanguarda, excepcionalmente encarnado no Schoenberg, do que do vanguardismo real. Esta partilha do desprezo do público enquanto cerebralismo impermeável ao paladar literário associativo, porém, conforme vimos, pode conhecer uma outra forma mais sutil de rendição ao culinário, aquele abandono da expressão crítica encontrável nos epígonos do próprio Schoenberg. Então, aqui ele vai dizer assim, bom, a leitura do Adorno, desse cerebralismo, dessa música radical, que se contrapõe à sociedade de mercado, que se contrapõe à desumanização constante da sociedade industrial, para o Melchior, essa leitura do Adorno, ela esquece que esse cerebralismo do Schoenberg, se por um lado se opõe à desumanização da sociedade, ela também, em alguma medida, se desumaniza, né? A própria arte do Schoenberg é também desumanizada, justamente por esse cerebralismo excessivo, segundo ele, né? Segundo Melchior. Muito bem, ele finaliza classificando o Adorno como idealista, né? Quando Adorno profetiza o seu prognóstico de queda da arte.
A concretização dessa dubiedade do discurso crítico acaba tornando ambíguo seu próprio julgamento sobre a arte de vanguarda. É um pouco aqui ele vai citar, por exemplo, aquela frase famosa do Adorno, de que pós-Auschwitz é impossível haver poesia, nunca mais vai haver poesia. Então é um pouco essa coisa da queda da arte, o mercado acabou com a arte, não tem mais arte. O mercado, o nazismo, tudo acabou com a arte, é impossível ter arte. Então ele está tratando o Adorno como idealista, né? Uma visão idealista de arte, e aí, enfim, é uma espécie de crítica. Muito bem, vou passar. Vamos para o de Praga a Paris, que é a parte que... Então, a gente sai aqui do Marcuse Adorno Benjamin, sai do Lévi-Strauss, vamos entrar em de Praga a Paris, né? De Praga a Paris, Melchior analisa o estruturalismo, tendo em vista o Lévi-Strauss, o Barthes e o Derrida. Esse livro aqui, ele vai basicamente retomar o que ele já disse aqui, tá? Então, ele vai meio que fazer um resumo do que já estava aqui, que ele já tinha publicado lá em 69, né? O encaminhamento do crítico é justamente apresentar o momento em que a estrutura passa a ganhar maior destaque na intelectualidade francesa com a passagem dos pressupostos da linguística para a antropologia no Lévi-Strauss. O segundo passo é analisar a trajetória do Barthes, uma figura híbrida que abarca diversas vertentes, como o marxismo do Sartre, o estruturalismo, a semiologia e o pós-estruturalismo por fim, né? Finalmente, Melchior aborda a obra de Derrida, que é o que mais me interessa aqui, né? Que é o que ele mais odeia, né, gente? E a sua desconstrução de qualquer ideia de centro de estrutura. Se de Praga a Paris, Melchior apresenta um tom ácido, inclusive pode-se afirmar que dos 4 críticos ele é o mais enfático em suas críticas, anos antes, em O Estruturalismo dos Pobres... Gente, é muito interessante, o estruturalismo dos pobres, né? Ele tá falando da gente, o estruturalismo do Brasil, entendeu? Ele vai criticar profundamente as nossas leituras estruturalistas. O estruturalismo dos pobres, o tom combativo, isso é uma questão interessante. Dos 4 críticos que eu abordei, o Melchior é o mais polemista, ele não foge da briga. Ele fala mesmo nos livros, ele xinga, ele ofende, ele cria terminologia, ele, né, teorreia, né, fora outras coisas que eu vou mostrar aqui, né. Então, ele é combativo, ele é um crítico combativo, ele, né, eu diria que atualmente, a figura do Melchior, ela é quase impossível de existir atualmente, o que, em alguma medida, a gente pode fazer uma espécie de crítica, né. Hoje em dia, essa dificuldade de exposição, os cancelamentos, né, que existem na internet, enfim, o Melchior seria super cancelado, né? Enfim, o tom combativo assume quase uma sátira ao abordar a recepção do estruturalismo no Brasil. Talvez pelo fato de os ânimos ao longo da década de 70 estarem extremamente alterados. Então também tem essa questão, né? Porque ele publica em 74 o Estruturalismo dos Pobres e outras questões. Também é porque na década de 70 aí também a ditadura militar, tava ali aquele fla-flu, estruturalismo marxismo, então também tem essa questão, né? E aí ele diz o seguinte, aqui é uma citação do Melchior desse livro aqui. Pois a literarização do pensamento criou um clima de total presunção nos arraiais literários acadêmicos. Gente, arraiais já tá aí, né? Já disse tudo, como ele está lendo a chegada da desconstrução, né? Do tipo, ó, chegou o Derrida no Brasil, virou um arraiá. A universidade virou um arraiá. Veja, por exemplo, a sonora satisfação com a qual acólitos do rito desconstrucionista afirmam seriamente que no atual surto de teoria não seria inapropriado para a teoria literária ter o papel central. Não um papel, nem mesmo um papel central, nada menos que o papel central. Então ele está aqui questionando o fato do, assim, o Derrida tá achando que é autor e escreve a teoria dele daquele jeito super poético e extremamente hermético e extremamente laica. E aí ele está querendo ocupar o próprio papel da literatura. Então, voltando à questão da tua, Leonardo, aqui perceba como ele está ele está criticando a teoria, defendendo uma espécie de literatura, uma pureza do literário. Então, você tem uma crença na literatura, uma espécie de que a teoria corrompeu o literário.
né? E aí, para ele, o Derrida vai ser assim, a morte, porque o Derrida vai se apropriar de elementos literários para fazer a própria teoria, né? Elementos poéticos, né? O Derrida vai ser muito herdeiro do Mallarmé, né? O Derrida vai ser muito herdeiro de autores franceses, né? Então, a forma de pensar a desconstrução, ela é poética, né? Ela não é uma teoria, sei lá, marxista, núcleo duro e tal, né? Então ele vai dizer assim, bom, eles estão querendo o papel central, que na verdade é da literatura. Então você vê aí um caráter conservador do literário, de querer manter, ter uma manutenção da literatura, né? Afinal, se a própria filosofia tornou-se ficcional, e aqui é um tom de crítica, tá, gente? Se a própria filosofia tornou-se ficcional, por que os letrados literários deveriam observar limites antigos e manter a literatura no seu lugar? Sem sombra de dúvida importante. Tudo o que nos resta fazer é denunciar este e outros exemplos de paranoia corporativa. Olha o que ele está tratando o pós-culturalismo. Paranoia corporativa. Como manobras dentro de uma luta pelo poder acadêmico. E aqui ele já saiu até... Então, assim, ele está tratando a chegada da desconstrução à universidade como um arraial. Aí fala de paranoia corporativa, que, na verdade, que é o poder acadêmico. Agora ele está tratando eles de oportunistas, né? No qual o imperialismo literocrítico... né? O imperialismo literocrítico cada vez mais ergue sua estúpida cabeça, né? Então, exatamente. Então, assim, ele faz... E é engraçado, gente, porque o tom dele no Lévi-Strauss super sério, no Barthes mantém sua seriedade, mas o Derrida é a única análise que é uma coisa, assim, que você lê, assim, você ri, assim, você lê, mas não tem como levar a sério, assim, né? Porque ele é isso que eu falei, é o momento em que ele... É ranço, você vê ranço mesmo, assim, uma coisa pessoal do Melchior. Que é engraçado, aqui você não vê, por exemplo, ele critica o Adorno, a gente viu aqui, né? Ele chamou o Adorno de idealista, ele critica a concepção de progresso, mas é a partir de um ponto de vista sério. Ele lê o Adorno, ele leva a sério a teoria adorniana, apontando as limitações que ele percebe. No Derrida não tem essa seriedade com a desconstrução, né? Aqui uma outra citação. Entre nós, porém, a praga... Entre nós, porém, a praga atua de modo mais daninho. Então, eu tô querendo dizer assim, bom, da Europa já é ruim, aqui a praga pegou pior, né? Aqui, enfim. O pedantismo de matriz, e aqui ele bota matriz, entre aspas, né? O pedantismo da matriz, 50 anos depois da explosão, ao mesmo tempo nacionalizante e universalista do modernismo, voltamos a macaquear abjetamente os piores aspectos da cultura francesa. O abuso agressivo de terminologia superfluamente hermética, em lugar do real trabalho de análise, quase nunca depara neste Brasil de jovens e precaríssimas universidades. Gente, aqui é uma indiretona para a USP, né? Ele está dizendo assim, ó, a USP está querendo se achar poderosa, aqui é tudo ruim, né? Precaríssimas universidades, como a resistência da pesquisa séria e do ensino crítico. Ao contrário, como as universidades brotam agora, e, gente, perceba, ele está escrevendo isso em 75. A década de 70 foi responsável pela proliferação da pós-graduação no Brasil. Foi um momento em que... né, porque antigamente era assim, sei lá, a USP, você quer fazer doutorado, você tem que ir lá para a USP, não tem outra. É o momento em que você começa a ter Unicamp, é o momento que você começa a ter outras universidades com pós-graduação. Vocês estão percebendo o elitismo do Melchior? Então, acho que a tua pergunta está sendo respondida agora. Sim, ele mantém uma crença na cultura erudita, sim, ele mantém uma crença na instituição literatura, e sim, ele mantém uma crença numa espécie de elitismo de... bom, universidades brotam, né, que para ele é negativo. Existe uma espécie de... Que é aí que eu acho que daria para fazer uma relação com a indústria cultural, do Adorno. A democratização do literário, a democratização pro Melchior guarda um aspecto perverso, que seria o quê? Seria a precarização. O contrário da democratização como a precarização.
É um pouco isso, a contraface do excesso de democracia com a precarização do literário, que ele acredita muito, e com a precarização do conhecimento. Então, para ele, a desconstrução é a precarização. Já é o sintoma da precarização, né? Universidades brotam agora numa expansão demasiado rápida para ser levado a sério. E os ignorantes... Gente, olha isso, é absurdo isso. E os ignorantes se diplomam e se doutoram aí centenas. Gente, pensa o Melchior hoje, gente. Esse homem, ele ia morrer, ele ia ter um ataque cardíaco. Se doutoram aí centenas. Não, ele ia odiar me ver doutora. Assim, ele ia pensar, imagina, essa menina lá de Curitiba, enfim, ele ia odiar isso, né? Enfim. A arrogância intelectual mais oca e mais inepta se dá facilmente a áreas dogmáticos de ciência exclusiva. No entanto, os sacerdotes do método não sabem sequer português. Nossa ensaística atual é o paraíso do solecismo, o Éden do barbarismo. Perceba que ele usa a palavra bárbaro, que é uma palavra que também vem aí do Adorno, né? Então, vocês estão... Enfim, deu para sentir agora o elitismo do Melchior, né? Muito bem. Para o Melchior, né, o afastamento do elemento humano e da literatura. Então, para o Melchior, e aí então percebam que assim, de todos os teóricos que ele aborda, o Derrida, de fato, é aquele teórico que vai se opor radicalmente à forma de pensar do Melchior. Porque ele defende a primazia do humano, do homem. E qual que é, ali, princípios básicos do pós-estruturalismo francês, o que é? É justamente a morte do homem, a morte do humanismo. É justamente e o Melchior acredita no humanismo, ele mantém o humanismo. Ele acredita na tradição, ele acredita no cânone, ele acredita na instituição literatura, né? E ele, em alguma medida, não acredita na democratização absoluta, porque a democratização absoluta é a indústria cultural, é mercadológica, ela recai na precarização mercadológica. Né? O afastamento do elemento humano e da literatura, que para ele o pós-estruturalismo gerou, né? Causaram os ramos estruturalês e pós-estruturalite. Ele vai fazendo esses joguinhos, né? E o conhecimento gerado por essas correntes teóricas estava muito longe de ser substancial. As universidades e os estudantes, submersos na ânsia pela teorização, vocês estão vendo esse caráter muito antiteórico dele? Porque o que é reconhecidamente a teoria literária, gente? Assim, a gente coloca o formalismo russo, o New Criticism e tal, mas a teoria literária enquanto uma instituição, ela vai surgir com o estruturalismo. É o estruturalismo que vai colocar a teoria literária aí nesse posto de teoria literária. Né? Então, aqui, quando ele vai lá e rechaça o estruturalismo, com exceção do Lévi-Strauss, que é um antropólogo, que é muito interessante, né? Não é bem um crítico literário, né? Embora ele fale de literatura e tal, mas assim, é um antropólogo. E quando ele faz essa leitura dos pós-estruturalistas do Derrida dessa maneira, essa ânsia pela teorização como um problema, ele está sendo antiteórico. É uma leitura antiteórica, como um problema para a literatura. Né? Desenvolveram uma verdadeira teorreia. É aqui que aparece. Desenvolveram uma verdadeira teorreia, normalmente para no mar aberto de um filosofar frouxo, mas excessivamente ambicioso. No Brasil, Melchior afirma que a teorreia assumiu um caráter ainda mais devastador. E aí, de novo, né, ele recai nas hierarquias, óbvio que se lá tá ruim, aqui tá pior, né? Devastador devido à sua irracionalidade e artificialidade. Em Estruturalismo dos Pobres e Outras Questões, Melchior afirma que, graças ao estruturalismo, vinga e prospera o mais franco terrorismo terminológico. O julgamento de Melchior é mais brando com Lévi-Strauss, como já analisado em Estética de Lévi-Strauss, enfim. Mas Genete e Todorov são taxados de gratuitas elucubraçõezinhas e Althusser de graciosos arabescos especulativos, totalmente despojados de gume sociológico. Lacan e Derrida são os responsáveis pelos parricídios e por devorar seus ídolos.
Lévi-Strauss já era. Gente, ele ama Lévi-Strauss, o Derrida critica, óbvio que ele vai ficar, né? Lévi-Strauss já era, viva Lacan. Quanto a Jacques Derrida, derrubou com galhardia o próprio totem do novo credo. Saussure em pessoa. Como ele tem essa coisa da tradição, gente, como assim o Derrida foi lá e matou Saussure, matou Lévi-Strauss, fez um parricídio com a própria metafísica? Não dá, né? Muito bem. Em Formalismo e Tradição Moderna, né, que é o livro que eu estava falando ali com o Leonardo, né, ao opor os dois conceitos que servem de título ao estudo, formalismo e tradição, né, o autor analisa o modernismo brasileiro como fiel à escassez de pensamento filosófico, típica da nossa cultura intelectual, que não teve estetas propriamente ditos, nem teoria da literatura articulada. E aqui você vai vendo... Gente, mas não é só ele que faz isso, não. Lembra lá do Costa Lima? O Costa Lima também, em todos os livros dele, as aberturas do livro, é sempre assim, não tem teoria no Brasil, precisamos da teoria literária, eu serei o teórico que vou resolver essa ausência de teoria no país. Existe todo um discurso, né? Mas uma questão que eu acho interessante no Melchior é justamente ele naquele slide que ele fala de que no Brasil reina o estruturalismo, que no Brasil todo mundo tá... Gente, eu não sei em que universidade que ele viu isso, sinceramente. Na década de 70, na década de 80, quem que estava, de fato, lendo Derrida no Brasil e lendo estruturalismo no Brasil? 70, 80, eram muito poucos, assim, claro que tinha, mas assim, era a minoria dos trabalhos. Você, né, inclusive é algo que o próprio Nabil afirma, né, e eu concordo com ele, né, o fato de que o próprio Silviano, que vai ser esse crítico, que vai encarar o Derrida e vai, enfim, trazer o Derrida para a conversa de uma maneira séria, né, mas já é um Derrida mais próximo dos estudos pós-coloniais. Não é necessariamente esse Derrida da gramatologia, da escritura de diferença, esse Derrida que vai encarar o Husserl, esse Derrida que vai encarar o Lévi-Strauss, que vai encarar o Rousseau, que vai... Esse Derrida mais próximo da linguística também, ele vai... Claro que ele aparece, mas ele vai se esfacelar na produção do Silviano. O Silviano vai trazer o Derrida, sobretudo, para pensar o entre-lugar da cultura, para pensar esse lugar intermediário, para pensar as hierarquizações entre Europa e Brasil, para pensar a cultura anfíbia, já é um Derrida mais encaminhado para o pós-colonial, né? A gente não teve esse primeiro Derrida, uma leitura seríssima desse primeiro Derrida no Brasil. Sobretudo nesse período, gente. O que a gente tem tido do Derrida é muito recente, em que hoje a gente tem universidades que leem muito Derrida, como, por exemplo, a UFMG, como, por exemplo, a Universidade de Santa Catarina. Isso é muito recente. Então, eu acho que há uma espécie de sombra ali no Melchior que faz com que ele ache assim, ele começa a criticar como se, nossa, se estivesse ali... Não teve. E o estruturalismo, de fato, ali, essa polêmica com o estruturalismo, essa polêmica com a teoria, ela funcionou quase como uma sombra mesmo, porque, assim, se você for olhar de fato, o estruturalismo... Se a gente ainda lê Antônio Cândido nos cursos de letras, preponderantemente é porque a tradição estruturalista e pós-estruturalista não teve muita entrada, né? Tanto que é interessante, assim, aonde o pós-estruturalismo, onde as leituras pós-estruturalistas são mais feitas, inclusive são nos departamentos de teoria literária. É aonde o pós-estruturalismo ainda ganha mais fôlego. A literatura brasileira, claro que a gente tem vários professores que leem o Derrida, mas a literatura brasileira ainda é um pouco mais fechada ao pós-estruturalismo, né? Ainda tem as suas ressalvas, né? Então, não sei, assim, ele é ele falou, né, do estruturalismo como um surto paranoico, mas acho que esse surto paranoico é dele, né? No texto O Estruturalismo dos Pobres, Melchior é mais enfático na sua crítica ao pós-estruturalismo. E que me diz do plural do texto de Barthes? É possível assimilá-lo ao genotexto da famigerada Cristevá? Ou prefere perseguir a significância, mercê de alguns cortes epistemológicos no terreno da forclusão, tão limpidamente exposta no arquipedante seminário de Lacan? Arquipedantes lacanianos e o teu surto, Silêncio Melchior, né? Muito
bem, e aí para finalizar, né, para Melchior, o estruturalismo é insuficiente, não apenas do ponto de vista dos seus pressupostos e conceitos. Porque, gente, e é isso que é interessante, né? E é por isso que eu acho que o Melchior, ainda que ele tenha suas críticas ao marxismo, ele não abdica do caráter humanista. E é não abdicar do homem, não abdicar da categoria de humano, é não abdicar da sociedade, da história, de conceitos fundamentais como a tradição, o cânone, a cultura erudita, o conceito de literatura. Ele não abdica disso. São conceitos caros para o Melchior. Então, obviamente que o pós-estruturalismo não vai fazer sentido. Então, obviamente que ele vai ser muito... Nesse sentido de defesa do humano, ele vai estar muito mais próximo do Adorno, né? Ou seja, a importação das diferentes vertentes do estruturalismo funcionou, na maioria dos casos, como mera aplicação de diversas categorias e conceitos na obra literária. E aqui é uma outra citação dele, né? Pós-graduandos incrivelmente ignários... Pós-graduandos incrivelmente ignários, outrora incapazes por simples analfabetismo. Gente, vocês estão vendo o elitismo ali? Assim, ele, no estruturalismo dos pobres e na seção do Derrida, que ele assim, uma expressão meio chula para dizer, mas assim, ele toca o louco, assim, ele diz o que ele quer, assim. Na verdade, ele se revela, é engraçado, ele é como se ele perdesse, assim, um rigor dos conceitos que vai ter aqui, e ali ele, assim, diz o que ele pensa, sabe? É uma coisa assim, uma conversa de bar, dá uma sensação de que você tá numa conversa de boteco e que ele tá falando o que ele quer. Incapazes por simples analfabetismo, agora se entregam sem nenhuma inibição à volúpia de aplicar à torto e à direito modelos científicos de análise. Novamente surge o problema de nossa má formação intelectual. Então é interessante que, assim, obviamente que o Costa Lima jamais vai fazer isso, mas é interessante que quem menos se insere nisso é o Silviano, mas todos eles apontam o problema da nossa má formação intelectual. O problema de que nós não somos formados. Então, em alguma medida, a nossa crítica literária, ela ainda é muito pautada por isso que a Karen colocou, das hierarquizações. As hierarquizações internas e, sobretudo, as hierarquizações nós versus Europa. Né? Então, embora ele esteja criticando essa aplicação, essa cópia do pós-estruturalismo francês, né, existe aqui um juízo de valor que é muito elitista, que é assim, bom, os nossos alunos ignorantes são analfabetos. Né, que já estava aqui na leitura do Lévi-Strauss, quando ele faz uma leitura do Lévi-Strauss colocando os pobres como dentro do mana, dentro da magia, como se, enfim, outra classe social não estivesse também, né? Existe ali já uma espécie de elitismo na leitura do Melchior, né? Enfim, gente, alguém tem alguma pergunta, alguma consideração? Temos aí mais 7 minutinhos. Porque a gente vê uma mudança paradigmática no De Praga a Paris, até da metodologia, de como ele trabalha, de fato, com a crítica literária, né? E não saiu De Praga a Paris na Realizações, né? Parece que foi ou saiu na Realizações. Tem uma edição do De Praga a Paris? Não, né? O estruturalismo como pensamento radical. Ah, mas esse aqui não. Não, né? Não, né, gente? Eu só tenho essa edição aqui. Porque parece que foi uma escolha editorial, né? Porque é como se estivesse escondendo o pior Melchior, eu né? não tinha pensado nisso. Parece que é escondendo o pior Melchior e tentando revelar o melhor Melchior, né? Porque daí você tem ali o melhor que você apresentou no início, a gente tem as edições muito bem acabadas e com o prefácio do João César, mas aí o pior Melchior, onde eles parecem se revelar, isso não saiu nas Realizações, né? É porque tem duas obras em que eu falei até pra vocês essa expressão, né? Que ele toca o louco, que é o De Praga a Paris e o Estruturalismo dos Pobres e Outras Questões. São essas duas obras em que ele faz essas citações aqui que eu trouxe pra vocês, né? Que é engraçado, enfim, que você fica, meu Deus, como ele disse isso. São essas duas edições. Mas, por exemplo, Foucault. Foucault não é um teórico que ele vai gostar, né? Obviamente, pelos critérios dele, ele não gosta de Foucault. Mas ele faz uma leitura séria do Foucault. Ele lê Foucault a partir dos próprios... Então, é uma leitura séria. E aí você pode não concordar com a leitura que ele faz do Foucault, mas é séria, é acadêmica, é rigorosa.
trabalha com os conceitos. O Derrida é como se, isso que eu falei, é uma coisa assim, ele tem um ódio à desconstrução, eu diria. Não é um ódio ao pós-estruturalismo. Que é o Foucault, que é o cara da desconstrução, né? Um conceito dele. Deu pra perceber que é uma questão nem com o pós-estruturalismo, aquele guarda-chuvão, assim, né? Tipo Foucault, Deleuze, parece que é um problema com a desconstrução em si mesmo, assim, é o problema com a teoria derridiana, né? Que é essa teoria que vai que vai na jugular, né, de conceitos essencialistas como tradição, cânone, metafísica, logos, enfim, vai na jugular desses conceitos criados, estabelecidos, humano, né? Então, isso pro Belchior vai ser a morte, né? Mas é interessante não ter saído, é verdade, eu não tinha pensado nisso. É porque realmente, eu deixei até pro final, né? Tentei mostrar um Belchior, que é um autor muito importante, mas assim, essa parte é um Belchior mais complicado, enfim. Mas não deixa de ser interessante também, no sentido de vocês entenderem as polêmicas, né, que estavam acontecendo ali naquele momento, né, enfim, os posicionamentos fervorosos, né, porque também não dá, ele publica o estruturalismo dos povos e outras questões no ápice da ditadura, né, gente, sai em 75, quando ele está publicando e chamando todo mundo de ignorante, analfabeto, né, ele tá no ápice da ditadura militar, então com certeza isso teve um impacto muito forte também na intelectualidade, exatamente. E ele, assim, isso é uma questão importante também. Ele era alguém de direita, conservador, mas ele, diplomata, mas ele era completamente anti-ditadura. Isso é uma coisa importante de ser dita, né? Que às vezes a gente pensa, conservador é defensor de... Não tem nada a ver. Ele era, inclusive, liberal no sentido, assim, de achar que o homem tinha que ter liberdade total, não tinha que ter ninguém controlando as liberdades individuais. Então, ele era também alguém que era contra a ditadura, né? Então, ele está escrevendo no momento ali em que os ânimos estão aflorados, né? Eu acho que isso impactou ali, né? Nessa crítica dele. Mais algum comentário? Encerramos? Gente, queria agradecer pela presença, meus fortes escudeiros. Obrigada. Espero ter contribuído um pouquinho com a formação de vocês. De verdade, fiquei muito emocionada aí pela presença de vocês no último dia. Agradeço de coração mesmo. Obrigada mesmo.